Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre dinâmica relativística. É o seguinte: a transformação de Lorentz, ela define uma transformação das três coordenadas espaciais para uma coordenada temporal. Então, a gente poderia definir uma velocidade para esse espaço quadridimensional. A gente vai chamar isso de quadrivelocidade. E como que a gente define isso? Bom, a gente poderia simplesmente pensar que seria, por exemplo, eu pego a derivada de xμ no tempo, certo? Ou seja, eu pegaria x seria a posição em função do tempo, por exemplo, no referencial S dividido por dt, que é o mesmo tempo do referencial S. O tempo medido no referencial S. Mas isso daqui não é ruim de ser feito, por quê? Porque o dt ele vai variar de referencial para referencial. Então é melhor a gente definir um tempo aqui que seja o mesmo para qualquer referencial. E esse tempo é o tempo próprio, né? O tempo próprio tal. O que esse tempo próprio significa? É o tempo medido no referencial onde a partícula que você está observando está em repouso. Certo? E esse tempo você consegue achar uma transformação entre referenciais, uma transformação simples entre referenciais que você encontra o tal. Muito simples, vamos entender por quê. Ó. Então essa definição a gente não vai usar. Vamos ver o que a gente vai usar aqui mais fácil. Bom, vamos usar o intervalo invariante para definir qual que é a transformação entre dois referenciais para descobrir a relação entre tal e t. Vamos lá. Em ds, no referencial S, a gente pode calcular que o ds é c2 dt2 menos, eu vou colocar assim agora, vetorialmente, dr escalar dr. Beleza. Aí a gente pode colocar da seguinte forma. O dr, eu posso escrever ele como um vdt. E daí, como vai aparecer ele duas vezes, vai aparecer um dt ao quadrado que eu vou pôr em evidência. Aí isso fica c2 dt2, que multiplica 1 menos v2 sobre c2. Beleza. Agora, vamos calcular no referencial onde a partícula está em repouso, ou seja, o referencial que anda com a partícula. Nesse referencial S barra, o meu ds barra não tem movimento espacial, só tem temporal. Então eu vou chamar de c ao quadrado, fica c ao quadrado. Ao invés de chamar de dt barra, é o intervalo de tempo próprio. Então já é o d tal ao quadrado. Só que eu sei que essas duas coisas têm que ser iguais. Porque ds é invariante. Beleza. Então fica aqui dt ao quadrado que multiplica 1 menos v2 sobre c2 tem que ser igual a d tal ao quadrado. Daqui eu simplesmente tiro que dt tem que ser igual a gama d tal. Beleza? Vamos lá, então como a gente já discutiu, o d tal ele é muito útil porque eu posso chegar da relação entre d tal para qualquer referencial. É uma relação simples, então é melhor a gente usar esse tempo para definir a quadrivelocidade. Então vamos definir que a quadrivelocidade 1μ seja dxμ d tal. Aí qual é a relação entre qualquer referencial? Vamos usar esse objeto aqui, essa equação, desculpe. Vamos usar a regra cadeia aqui. Fica dxμ dt, dt, d tal. Mas dt, d tal é gama dessa relação. Então fica aqui o μ, a quadrivelocidade, é gama dxμ dt. Pronto. Essa é a relação que a gente vai usar para a quadrivelocidade. Certo? Vamos discutir agora quais são as componentes. É bem simples, né? Porque a componente zero. O zero seria simplesmente gama dx0 dt. Só que x0, por definição, é c vezes t. Então isso aqui vai dar simplesmente gama c. As outras componentes vou deixar em função de vetores. Como que a gente vai escrever isso aqui? Fica o μ, eu vou escrever como a componente zero, que é gama c. E a componente, se eu pegar uma direção qualquer e fazer derivada no tempo, é a velocidade.
Então eu vou simplesmente escrever gama v. E esse termo aqui representa as últimas três componentes, que é as três componentes espaciais, certo? Vamos usar essa notação aí. Beleza. Agora vamos definir quem que é a aceleração, a quadriaceleração. A gente vai denotar por AMI. Bom, como a gente já discutiu, é muito mais útil a gente fazer derivados com relação ao tempo próprio. Então vamos definir que a aceleração é dUmi d tal. Que usando regra da cadeia de novo, fica gama dUmi dt. Beleza? Aí, o problema é o seguinte, que dentro de U não é simples, né? U tem dependência na velocidade aqui, dentro do gama e explicitamente. Né? Dentro do gama e explicitamente. Então, essa derivada não é simples. Então, mas eu não vou resolver ela aqui. Vou só escrever as componentes. Já na forma vetorial, fica gama a quarta V escalar A sobre C. E as componentes, essa aqui é a componente temporal. E as componentes espaciais são gama, esse aqui, A, escalar A, sobre C2 na direção de V, mais gama 2 na direção de A. Onde A é dV dt. Beleza? É aquela velocidade que a gente está acostumado. A aceleração espacial, simplesmente. Beleza, aí tem uma propriedade bem legal que não vou demonstrar aqui também, não vou fazer a conta, que o mi é zero. E tem uma outra propriedade que eu não falei, mas vou falar agora, que é da própria velocidade, que o mi é c ao quadrado. Beleza? Lembrando de novo, né, que é uma soma, porque os índices estão repetidos. Beleza, agora finalmente vamos definir quem é o quadrimomento. O quadrimomento é bem simples agora, porque é simplesmente pegar a massa e multiplicar pela velocidade generalizada, a quadrivelocidade. Então isso fica gama mc e a componente espacial é gama mv. Simplesmente multipliquei por m, né? As componentes da velocidade da quadrivelocidade. Beleza, aí a gente tem o seguinte. Vamos usando essa propriedade aqui, é bem trivial a gente ver que PMI é igual a M2C2, né? Só multiplicar pela massa ao quadrado ali, que cada termo do momento vem com uma massa. Legal. Agora sim, agora que a gente tem o momento, vamos definir quem? A dinâmica do problema. Quem é a segunda lei de Newton nessa forma de quadrivetores. Então, a gente está buscando uma equação do tipo assim. A derivada do momento em relação ao tempo tem que ser igual a uma força. Eu vou colocar essa força com essa notação aí. Seria uma quadriforça, beleza? Ou chamar também de força de Minkowski. Beleza. Aí, por consistência, a gente pode ver o seguinte. Ó, a gente sabe que PMI é M2C2. Ou seja, é um termo que não depende do tempo. Se a gente derivar no tempo isso aqui, a gente chega aqui dPMI d tal vezes PMI, isso é igual a zero. Mas dPMI d tal é a força. Então a gente sabe que a força e o momento são vetores perpendiculares no espaço quadridimensional. Beleza. Então, beleza. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir uma relação entre a quadriforça e a força usual, vetorial que a gente tem. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai supor que a equação vetorial para a segunda lei de Newton continua válida. Qual que é essa equação? Se eu pegar, por exemplo, simples, né? dP dt, onde P é a parte espacial, as componentes espaciais do quadrimomento, ou seja, o momento usual que a gente usa na mecânica newtoniana, que eu vou escrever explicitamente aqui a forma dessa componente, né? As componentes espaciais, gama mv,
Isso é igual à força, que eu vou usar com a notação sem a perninha aqui. Então a gente vai supor que essa relação continua válida. Então vamos lá, vamos voltar para a nossa equação de quadrimomento e quadriforça. Então fica dPmi d tal é igual a força. Mas dPmi d tal, eu vou usar a regra da cadeia, vai ficar gama dPmi dt, certo? E isso é igual a força generalizada, a quadriforça. Legal. Agora para a parte espacial é só a gente, em vez de usar o índice grego, usar os índices latinos, né? Que vai de 1 a 3. Então fica aqui gama dPi dt é igual a Fi. Certo? Não, desculpa, isso aqui é o F, é o quadriforça. Essa é a quadriforça. Beleza? Só que dPdt daqui, dPi é a componente iésima espacial, é a força. Então aqui fica gama força I é igual à componente iésima da quadriforça. Então essa é a relação entre a quadriforça e as forças newtonianas usuais. Beleza? Essas são as três componentes espaciais. Agora a componente temporal. Para a componente temporal é só a gente usar a relação de que Fmi Pmi é igual a zero. Se a gente substituir as somas aqui, a gente vai chegar aqui, a componente zero da quadriforça é gama sobre C, F escalar V. Beleza, então vamos escrever aqui as componentes explicitamente. Tá? Só para reforçar mesmo, mas nada demais. Então, a quadriforça é gama sobre C, F escalar V. Essa é a componente temporal e as componentes espaciais são simplesmente gama vezes F. Bem tranquilo. Beleza. Aí, mas a princípio, o que será que a gente ganha usando as componentes temporais para força? O que a gente ganha? A gente vai ver que tem uma conexão com a energia. Vamos lá, por quê? Vamos lá. Aqui, essa equação é a derivada, é a componente temporal da quadriforça, ou seja, é a derivada da parte temporal do quadrimomento. Então vamos escrever isso explicitamente. Seria dp0 d tal, isso é igual a f0. Beleza? Vamos escrever isso explicitamente, vamos substituir cada termo em sequência. Aqui a gente sabe que vem um gama da regra da cadeia, aí a derivada fica ddt do quadrimomento, gama mc. Aí substituindo lá de cá fica gama sobre c, f escalar v. Beleza, aí a gente já vê que a gente pode escrever da seguinte forma: ddt de gama mc2, isso é igual a f escalar v. Só que F escalar V a gente sabe que é a potência fornecida pela força F a uma partícula. E a gente sabe que potência é a derivada da energia pelo tempo. Ou seja, esse termo aqui faz o papel da energia. Então essa equação da parte temporal da quadriforça nos dá o teorema da energia. Isso significa que a variação da energia é feita por uma força dada dessa forma. Beleza? Então a energia está sendo dada por gama mc ao quadrado. Ou seja, na mecânica newtoniana seria equivalente ao trabalho, né, essa equação. O trabalho é a variação da energia cinética. Aqui não. O trabalho é a variação dessa energia aqui. Gama mc ao quadrado no contexto da relatividade restrita. Beleza? Se a gente fizer uma expansão em série em torno de V sobre C, né, dessa energia, a gente chega no mc ao quadrado mais 1 meio de mv ao quadrado. Aí tem termos de ordem maior de correções, né? Mas a gente vê que essa energia cai na energia cinética relativística mais um termo que é conhecido como energia de repouso, beleza? Tranquilo. Aí, uma possibilidade bizarra da relatividade restrita é de partículas sem massa. Por quê? A partir daquela relação da energia, a gente chega numa outra relação. Relação pitagórica, às vezes conhecida, né? Que ao quadrado é p ao quadrado c ao quadrado mais m ao quadrado c à quarta. Aí, se a massa for igual a zero,
a gente chega que simplesmente E igual a PC. Certo? Você pode justificar que o P também depende diretamente da massa. Só que a gente vai ver o seguinte, que se a velocidade for igual à velocidade da luz, o momento dá indeterminação, vai dar um 0 sobre 0. Então vamos ver qual seria a velocidade de uma partícula sem massa. Será que existe esse objeto? Bom, a gente sabe que E igual a PC, vamos escrever a forma original para a energia. É gama mv. E do lado de cá, o momento é... Não, é gama m... Perdão, acho que eu escrevi errado, né? É gama mc2, perdão. Gama mc ao quadrado. Aí o momento sim é gama mv, se não estou enganado. Isso mesmo, gama mv. Então vai ficar um gama mv vezes c. E só por comparação a gente chega que V igual a c. Ou seja, obrigatoriamente uma partícula que não tem massa tem que andar na velocidade da luz. Beleza? Esse é um resultado interessante aí da relatividade. Bom, e por fim, eu só queria escrever também a forma lagrangiana das equações de movimento da relatividade restrita. Bom, então vamos supor que a gente tenha uma força, né? Não quadro de força, agora a força mesmo, escrita como o gradiente de uma energia potencial. Beleza? Então a gente pode escrever a equação de movimento, que seria ddt do momento, né, que agora é gama mv. Isso tem que ser menos o gradiente dessa energia potencial. Beleza. Aí a gente pode notar o seguinte, que se eu escrever mx ponto sobre raiz de 1 menos, aí eu vou escrever toda a velocidade aqui, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, tudo sobre c ao quadrado. Eu posso observar que isso é a mesma coisa que a derivada parcial com relação a x ponto da seguinte operação. Menos mc ao quadrado, raiz de 1 menos, o mesmo termo, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, tudo isso sobre c ao quadrado. Se eu derivar o lado direito, eu caio no lado esquerdo. Então, daqui a gente pode tirar uma função lagrangiana. A função lagrangiana seria o seguinte, menos mc ao quadrado, que multiplica a raiz de 1 menos V2 sobre C2, né, que é todo esse termo ali de dentro, menos o potencial. Com essa lagrangiana, a gente consegue cair nessa mesma equação usando as equações de Euler-Lagrange, que são ddt de del L, del QK ponto, onde, né, o QK ponto é a velocidade generalizada, menos del L, del QK igual a zero. Se a gente combinar essas duas essa lagrangiana com essa equação de movimento, a gente vai chegar nessa mesma equação de movimento aqui em cima, que é a equação mais geral possível aí. A gente também pode definir a hamiltoniana, né, fazendo uma transformada de Legendre, hamiltoniana que é a energia, né? A gente pode tomar como um QK ponto, del L, del QK ponto, né, que é o momento generalizado, menos a lagrangiana. Se a gente fizer todas as contas, lembrando que aqui tem uma soma, né, em K, implícita, a gente chega que é gama mc ao quadrado mais V, que é a própria energia, né, de cara. Essa aqui é a energia relativística, essa aqui é a energia potencial. Só um detalhe que eu gostaria de realçar é que a lagrangiana não é T menos V mais. É um termo bem bizarro aqui, que não é nem energia relativística, né, e nem a energia cinética clássica. Beleza? A hamiltoniana aqui aparece energia relativística explicitamente. Muito obrigado aí.